Tudo isso mesmo, né? Mais uma aulinha, a gente já tá na 50, professor Maurício. Passamos da metade e dizem que depois da metade o negócio é correndo, né? As boas línguas que depois da metade voa. Legal, né? E a gente tá na função exponencial, parte gráfica. Então, a gente vai rever com vocês o que a gente determinou na aula para construir um gráfico dessa função. Olha lá. Então, na aula 50.2, a função exponencial na sua parte 3, a gente vai ver que a variável x, nesse caso, se encontra no expoente. A gente já sabe, né? F de x igual a a elevado a x. E temos alguns critérios para esse a, né? Para essa base. Isso. E esses critérios já nos estabelecem algumas coisas importantes no gráfico. Esse A, sendo maior do que zero, já me garante que eu não tenho imagens negativas. Não tenho imagens negativas. Esse esse A diferente de 1 vai me garantir que a minha função não vai ser constante. Ela vai ser tendenciosa, certo? Valor numérico vocês já sabem, estão carecas, cabeludos de saber que é só substituir a letra pelo número. E o que mais? Vamos lá. E o gráfico, então? Definido pela base A base A é que diz se é crescente ou decrescente. Como sempre, né? Desde lá da função afim já era o A que dizia, né? O detalhe é que lá na função afim e na quadrática, o A era negativo ou positivo, né? Para definir algumas características. Aqui, o A vai ter que ser maior do que 1 para ela ser crescente. E se o A estiver entre 0 e 1... Então, entre 0 e 1, ela é decrescente. Maior do que 1, ela é uma função crescente. Muito bem. E claro, né, quando a gente tem esses detalhes, tem mais algum? Tem um mapa mental? Mapinha mental. Isso mesmo, né? Então, anotaram aí, né? Tem um detalhe aqui, ó, não deixa passar, não pode passar nada. Isso, tanto crescente quanto decrescente passa no ponto 0 e 1. E 1 para y. Yes! Aí o professor Mar falou que não ia pegar no 0, não. 0 para x, o x é o domínio, tem x, não tem imagem 0. E olha que legal aqui esse gráfico aqui, ó. Olha que legal, olha. Tanto crescente quanto decrescente passa no ponto 0, 1. Aí ele fala quem é a base, fala alguns detalhes, né? Domínio, contradomínio. Olha que legal lá que ele fala a função de R em R, né? Reais em reais, domínio e contradomínio. Isso, o contradomínio. Legal aqui destacar o contradomínio. Por quê? Porque na imagem não vai ter, né, o 0. Isso. Na imagem não tem o 0. E tem exemplos lá embaixo, né? Do nosso A sendo entre 0 e 1. E tem exemplos do nosso A sendo o positivo, né? Maior que... Até a função de Euler. Também. Deixa a Euler quietinho. Não. E eu acho legal, o interessante é aqui, ó. Na função com A2 e com A meio, ele já tenta mostrar para o aluno perceber o seguinte, que quando a minha base for uma fração e o numerador for 1, eu posso imaginar as potências com o denominador e depois eu só faço as mudanças, as inversões, porque, né, vai estar invertido o resultado. Isso mesmo. E agora a hora da prática, né? A hora de vocês colocarem a mão na massa, trabalharem aí a parte gráfica da função exponencial e a gente só volta corrigindo o tique de certo. Tenho certeza que vocês tiraram de letra, tá bom? Até porque não tá difícil, né? Não. Depois a gente começar a parte de funções, a gente vai ver que é tudo meio que no automático. Claro que cada função com sua particularidade, mas todas elas têm o mesmo caminho a seguir, né? E olha só, antes de começar a atividade, atenção em alguns detalhes. Se no exercício falar de bactérias ou de alguma coisa, quando ele falar assim, inicialmente tínhamos tantas bactérias, inicialmente é o tempo 0. A partir dali começa a marcar o tempo. Fica a dica. Beleza? Vamos para frente então? É hora de atividade de sala, já já a gente volta. Mas atividade já, ligeirinho. Mas passou muito já. Eu quero café. Quer café? Quero. Ainda não te deram café. Não, passou todo esse intervalo aí, não me deram café. E eu tomei tererê. Como eu tô mais prático, eu tomei tererê. Mas o café tá saindo, né? Tá?
Valeu, o café tá saindo. Vamos lá então, tirar as dúvidas, atividade de sala. Pergunta de número 1 na telinha. O crescimento e decrescimento da função exponencial é definido de acordo com o valor de A. Lembram? A base A é quem vai definir se é crescente ou decrescente. Com base nisso, classifique as funções abaixo em crescente ou decrescente. Ah, mas aí eu não sei não, porque lá nos exemplos da sala estava tudo em fração. Aqui não está em fração, aqui está em número decimal. Ah, mas se é decimal, é a mesma representação de uma fração, não é? Ah, é? Sim, senhor. Entendi. Então, agora eu entendi. Vamos lá? Vamos. A letra A, 0,4 elevado a x é igual a f de x. O A é 0,4, né? Uhum. Então, se o A é 0,4, ele é maior do que 1 ou ele está entre 0 e 1? E aí, vamos lá, vamos ver. Então, a gente tem que ver a base, né? Vamos lá, vamos lá. Olha lá, então, como a gente vê, a gente tem que definir primeiro quem é o A, certo? Nesse caso aqui, o meu A é 0,4? Isso. É a minha base, né? E aqui, quem é o meu A? 2. 2, então vamos lá. E aqui, quem é meu A? Meu A é 3. E aqui? 0,25. E aqui? 5. Então, agora, com base no valor de A, a gente vai saber, né? Esse A aqui está entre 0 e 1? Está entre 0 e 1. Esse A aqui é maior que 1? Esse aqui maior que 1. Esse aqui também é entre 0 e 1. E esse A aqui maior que 1, certo? Então, agora a gente pode dizer quem é crescente ou decrescente, né? Decrescente. Crescente. Crescente. Presta atenção. Decrescente e crescente. Muito bem, aqui era só fazer a análise, né? Do crescimento e decrescimento da função. Pergunta de número 2, vamos lá? Dada a função exponencial f de x igual a k menos 4 elevado a x, sabendo que a função é decrescente, o valor de k está entre... E não sei fazer isso não. Não aprendi isso não na escola. A função é decrescente, né? Decrescente. Se ela é decrescente, a gente já sabe que o nosso A está entre 0 e 1. Ah, então k menos a é o nosso A? K menos 4 é o nosso A? O K menos 4 é o próprio A, é a nossa base, né? Se a nossa base é o K menos 4 e esse A tem que estar entre 0 e 1, como a gente pode fazer? Então o A tem que ser maior do que 0, que no caso é o nosso K menos 4. Tem que ser maior do que 0 e menor do que 1? Isso. Se ela fosse crescente, a gente ia fazer uma vez só, né? Só uma vez. Só que aqui o K menos 4 tem que ser maior que 0 e o K menos 4 tem que ser menor que 1, né? Então temos aqui uma inequação. Aí eles falaram, mas vocês não nos ensinaram a fazer isso, não. Mas acontece às vezes, né? Às vezes passa despercebido. O 4 está negativo, passa para outro membro? Positivo. Então, e operante. O K vai ter que ser maior que 4. E aqui, do mesmo jeito, né? 1 mais 4, o K tem que ser menor que 5. Então, ele tem que ser maior que 4 e menor que 5? Isso, porque olha só, quando ele for maior do que 4, eu vou ter ali, por exemplo, 4,1. 4,1 menos 4 vai ficar 0,1, que é o número decimal. Se ele for 4,2 menos 4, fica 0,2. Então, essas são as possibilidades. Era só você pensar, se tem que ser um número decimal, K menos 4, para ser decimal, tem que estar entre 4 e 5. Porque entre 1 e 2, 1 menos 4 fica negativo, não pode. A partir do momento que ele diz maior que 4 aqui, a gente arrisca essas aqui, né? Isso. Aí, o 3 é menor, então se ele é maior que 4, mas ele também tem que ser menor que 5. Isso. Então vai ficar entre 4 e 5. Certo? Beleza. Pergunta de número 3, bora ver? O gráfico a seguir é a representação de uma função exponencial. Certo? Certo. Então, ó, nós temos lá, o menos 2 está ligado com o 4, certo? Olha lá, está ligado com o 4. Isso. O menos 2 aqui com 4, né? Temos o menos 1 com 2.
Ó, né? A gente mesmo já pode ver os pontinhos, né? Esse ponto aqui, menos 2 e 4. Esse pontinho aqui, menos 1 e 2. Esse pontinho aqui, sempre tem 0 e 1. Esse aqui já vai ser o 1 e o 0 e o meio, né? Provavelmente. E esse aqui vai ser o 2 e o 1 quarto, né? Provavelmente, né? A gente... porque né, no decrescimento dela aqui, olha só o que eu falei, decrescimento, quer dizer que é uma função decrescente. Analisando o gráfico, a lei de formação dessa função exponencial é... Bom, então, aqui gente, aqui o x, eles são todos expoentes, tá? Não é 5x, não é 2x, ele desceu aqui, né? Mas é tudo expoente. Vamos arrumar aqui, só para vocês não ficarem confusos. Menos x aqui no expoente. Vamos lá, então. X sempre no expoente. De cara, a gente já sabe que é uma função decrescente, né? Decrescente. Se é uma função decrescente, aquelas que têm base maior que 1, que são as crescentes, está fora. Então já tira aí, vamos lá, tira fora. Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, certo? Não pode ser. E aqui eu acho que uma delas é negativa, né? É essa aí mesmo que eu não esqueci de falar. Pronto. Bom, pelo ponto A, nós temos menos 2 e 4. Quando o x é menos 2, o y é 4. Então, se eu fizer o contrário da função, se eu jogar lá a imagem na minha função, 4. Se eu jogar essa imagem aqui, será que eu vou achar menos 2? A gente pode tentar, né? Pode tentar um positivo também, às vezes, né? Se eu tentar lá o 2 na minha função. O 1, né? Que é mais fácil, né? O 0 e 1, né? O 0 e 1, porque o 1, olha lá. Não, mas aí eu acho que 0 e 1 vai dar em todas. Não, eu tô dizendo 1 no x. Ah, do x? Porque o 1 no x, todo número elevado a 1 é ele mesmo. É verdade. Então, se eu elevar o 1 lá, por exemplo, no 0,5... 0,5 elevado a x, resultado 0,5, que é o que está representado metade, ali. Né? Aqui, ó, tá bem no meio, quadriculadozinho aqui, isso bem mesmo. No meio. De cara, a gente já vê que a resposta certa é a letra D. 0,2 estaria bem aqui embaixo, né? 0,2 estaria bem aqui. Conseguiram visualizar isso aí? E aí? A gente pode fazer por experiências, né? Então, a gente tirou de cara aqui. Olha lá, vamos dar uma apagadinha aqui. A gente já sabe que ela é decrescente, certo? Se é decrescente, não serve para mim nem a letra B, porque tá tudo elevado a x, tá? Agora eu apaguei, mas voltou, né? Não, a letra desculpa. A letra A. É porque esse x tá confuso aí, né? Nesse caso. Olha lá, não pode ser nem a letra A com base 5 e nem a letra C com base 2. Isso. Ficamos com base 0,2, 0,5 e 0,5, né? Beleza. Para começo de conversa, a gente pode experimentar. E aí a gente experimenta aquele mais facinho, né? Por exemplo, quando o x é 1, porque 1 é um número bem básico, né? Quando o x é 1, se eu elevar aqui a 1, vai dar 0,2. Se eu elevar aqui a 1, dá 0,5, exatamente o ponto que a gente está ligando. Mas a outra também tem 0,5 na base. Mas só que vai levar a menos 1. Aí vai inverter. Então vai ficar 5. Isso, vai inverter. Ah, sim. Conseguiram enxergar? Se sim, grita amém e vamos para a próxima. Se não, grita misericórdia, Senhor. E assiste a aula de novo. De novo. Vamos se liga no Enem? Vamos lá? Se liga no Enem, qual é a perguntinha? Dado uma função dos reais nos reais, com lei de formação f de x igual a elevado a x, em que a é um número positivo diferente de 1, número positivo diferente de 1. Julgue as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Essa função será crescente se o A for positivo. Essa função será crescente se o A for positivo. Bom, pelo nosso estudo, nós percebemos que o que garante dela ser crescente ou decrescente não é o A ser positivo, porque todos os valores de A serão positivos. A diferença é que em algum momento o A vai estar entre 0 e 1
E em outros momentos, esse A vai ser maior do que 1. Então, podemos afirmar que, com certeza, que essa primeira afirmativa é falsa. Certo? Entenderam? Sim? Não? Uhum. Beleza. E a segunda, vamos lá. Se o x for igual a 0, então a minha imagem f de x é igual a 1? Nós vimos lá que a função crescente ou decrescente sempre passa por esse par ordenado, 0 para x e 1 para y, qualquer que seja o valor de a dentro da minha função exponencial. Então a segunda afirmativa é verdadeira. Uhum. Então já temos um FV aí, né? Isso. Aí somente uma é falsa, a gente não sabe, né? Somente a 2 é falsa? Não, a 2 é verdadeira. Então isso aqui já arrisca, né? Todas são verdadeiras, não. E não, todas são falsas, não, também. Não, e outra coisa, somente a 3 é falsa? Não, porque a 1 é já falsa. Tem uma falsa. Então, de cara, não precisava nem analisar a terceira, né? Somente a afirmativa 1 é falsa. Mas analisa aí, então, a letra Essa é uma função exponencial, f de x igual a elevado a x. É exponencial? É exponencial, com certeza. Verdadeiro. Beleza, beleza? Né? Vamos lá, então? Brincando com os números, vamos lá? Vamos dar a resposta do Brincando com os Números pra galera? Como foram as atividades? Tudo tranquilo, de boa? Não, tava muito fácil. Não. Às vezes alguma dificuldadezinha ali, né? Na parte aquela na terceira. Talvez antes do Enem, né? De não conseguir visualizar ali o gráfico. Até porque também não sei se para vocês, porque às vezes para vocês é o material, né, no Word. E aí, porque a gente usa para digitar o matemática, né? Lá, de equações matemáticas, o equation. E o equation, às vezes, quando a gente joga para diagramar, o x desconfigura um pouquinho. Uhum. Então, pode ser que no exercício não tenha desconfigurado. E aí fica o detalhe. E a dica de hoje do exercício foi genial. Eu queria usar o 2, ia colocar igual a 2, tal, para resolver tudo. Aí a Lúcia falou assim, não, mas vamos usar o 1, porque... eu sempre uso o 1, quando o 1 é o expoente, a resposta é a própria base. E aí foi pontual, porque quando o 1 é o expoente, realmente a resposta é a própria base. E, professor, mas lá não tinha número. Dá para voltar lá rapidinho? Que lá não tem número. Mas olha só... Não tem número. Vamos aqui rapidinho com eles aqui olhando aqui pra gente. Não tem número. Mas 0,2 e 0,5 tem uma diferença de afastamento do x. Sim. 0,2 está pertinho do x. Não, dá para ter uma coerência, um raciocínio lógico, né? Isso. A coerência nos garante que a metade aqui é 0,5. Uhum. Agora, a pergunta. E o Brincando com os Números? Ele estava parecido com uma aula anterior aí, né, para trás, e a gente vai desvendar o mistério agora, o desafio do Brincando com os Números. Olha lá, na telinha, qual número substitui a interrogação? O que será que está acontecendo aí, professor Maurício? Eu acho que, olha aqui, ó, olha só aqui, ó, 6 vezes 5 é 30. 5 vezes 9 é 45. 6 vezes 10 é 60. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que ele está multiplicando ali, ó. Não sei. Não sei se tem uma outra lógica aí. Vou apagar. Alguém encontrou uma lógica aí? Olha lá, isso mesmo. 6 vezes 10, 60. Na horizontal. Na vertical? 6 vezes 5, 30. 30. 5 vezes 9? 45. Então ali é 9 vezes 10. 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. Muito bem. Essa aí tava meio dificilzinho. Tava exigindo um pouquinho mais da galera lá, né? Bom, mas eu penso que aquele aluno... A gente tem ali um octógono. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É octógono, né? Aí eu penso assim, ó, para o aluno que na aula de exponencial, parte 1, entendeu de verdade o que aconteceu lá no Brincando com os Números, esse aqui foi de graça. Foi de graça. Porque tem quase a mesma sequência, quase o mesmo raciocínio. E é dentro dessa linha de raciocínio, a gente continua estudando, mas só que agora na próxima aula, tá bom? Ficamos por aqui com aquele beijo no coração. Até lá. Tchau, tchau.